Bom, boa tarde a todos. Sou Luiz Pladeval, presidente da ABS São Paulo, e a ABS São Paulo inicia, neste momento, o webinar de lançamento do livro Saneamento para Todos, de Rubens Naves, que debate questões jurídicas do novo marco regulatório e das portarias publicadas. Este evento faz parte do ABS Conecta, o programa da ABS que disponibiliza webinars e cursos online, pagos e gratuitos, com os temas mais relevantes do setor de saneamento ambiental e saúde. É a ABS compartilhando conteúdo qualificado que você pode acessar e participar de onde estiver, pelo seu computador ou celular. A cada semana, realizamos um ou mais eventos online, que são divulgados em nosso site e nas redes sociais. E agradecemos por quase 300 mil visualizações dos nossos webinars. Este sucesso todo é graças à sua participação. O ABS Conecta é um ponto de encontro do saneamento. Você que se inscreveu para este evento também poderá receber informações sobre nossos próximos encontros por e-mail. Aproveite e se inscreva neste canal e clique nos sininhos para receber as notificações. Aproveitando, antes de começarmos, para um recado importante, como você viu no nosso vídeo de abertura, 2021 é o ano do Congresso da ABS, o 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, e da FITABS, Feira Internacional de Tecnologia e Saneamento Ambiental. Será de 17 a 20 de outubro. O evento será realizado presencialmente em Curitiba, no Paraná, e também online, em uma plataforma exclusiva e interativa. O tema central é Cidades Inteligentes Conectadas com Saneamento e o Meio Ambiente, Desafio dos Novos Tempos. O site para a programação preliminar e mais informações de inscrição está no nosso chat. E teremos as sessões especiais rumo ao Congresso da ABS, aqui na ABS Conecta, no ABS Conecta, e divulgaremos em breve. Serão algumas sessões preparatórias nas 2 semanas anteriores ao Congresso, tá? Então, vai ter muito conteúdo interessante e aberto para um aquecimento para o nosso Congresso. E para este importante lançamento, recebemos o autor do livro, o Dr. Rubens Naves, advogado e especialista no setor de saneamento, também é o autor do livro Água, Crise e Conflito em São Paulo, de 2015, possui vários artigos publicados sobre o saneamento e participou ativamente dos debates sobre o novo marco legal do saneamento. Foi diretor da Companhia Energética de São Paulo, integrou a Superintendência Jurídica da Sabesp, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, o CONSEMA, o Conselho Diretor da Associação Brasileira da nossa ABS e o Conselho da Fundação da SEAD. Também está conosco o nosso presidente, Alceu Guérios Bittencourt, o qual eu passo primeiramente a palavra para dar as boas-vindas aqui ao nosso público que está bastante interessado nesse tema que é tão relevante, que é a discussão do nosso novo marco regulatório. Alceu, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pladeval, boa tarde, doutor Rubens Naves, uma satisfação estar aqui participando desse lançamento desse livro. A ABS tem procurado discutir muito o marco regulatório do saneamento, o novo marco, uma perspectiva construtiva, né, em que a gente identifica e valoriza pontos importantes que a discussão do novo marco trouxe, mas a ABS também tem apontado problemas, algumas necessidades de ajustes em prazos e alguns ajustes em conteúdo do que foi definido, está sendo implementado. Então, é uma oportunidade única, né, ter uma pessoa como o Dr. Rubens Naves, que é um jurista, né, reconhecido e é um especialista no setor de saneamento, né? Você acabou de dizer aí, o Dr. Rubens foi membro do Conselho Diretor da ABS, estava comentando conosco há pouco dos vários congressos da ABS de que ele já participou. Então, não é apenas como jurista, mas como um militante do setor de saneamento, né? O que dá uma dimensão assim, muito
singular, né, a figura dele, e então é uma oportunidade muito boa que a AB São Paulo aí, está promovendo para conhecermos o livro e aproveitarmos para debater um pouco, doutor Rubens, alguns aspectos das nossas questões de implementação do marco regulatório. Obrigado ao seu. Doutor Rubens, só as primeiras palavras, boas-vindas aqui para o nosso público aqui, que está bastante interessado nesse tema tão instigante, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado ao seu. É uma honra para mim ter um lançamento de um livro feito pela ABS. Quer dizer, a história da ABS, desses seus 55 anos, se confunde com a história da engenharia sanitária e ambiental no Brasil e também com a história do saneamento. Justamente quando nós temos no Brasil um movimento muito forte de urbanização, que surge a ABS. E ao longo de todo esse período, a contribuição da ABS, numa perspectiva assim, multidisciplinar, quer dizer, foi das mais relevantes para o desenvolvimento social no Brasil. Eu não poderia deixar de registrar nesse momento que nós vivemos tempos muito difíceis. Quando o cientista Miguel Nicoledes anunciou há já muito tempo que nós chegaríamos a mais de 500 mil vítimas do Covid-19, todo mundo ficou espantado. Mas eu acho que cabe a gente, no início de um evento como esse, quer dizer, enviar nossa solidariedade a todos os familiares e amigos dessas vítimas e também aqui registrar uma certa indignação no que diz respeito à condução errática da política de combate à pandemia, quer dizer, como ressaltou recentemente o economista Armínio Fraga, quer dizer, essa forma de conduzir o combate à pandemia, quer dizer, afeta sobremaneira a vida dos cidadãos brasileiros, e em especial também o ambiente dos negócios, o ambiente do desenvolvimento econômico. É isso para começar, Luiz. Ótimo, doutor Rubens. Eu vou dar mais alguns lembretes aqui para o público, né, para interagir conosco aqui no nosso chat, e já vamos, em seguida, passar a palavra para o senhor fazer a apresentação do livro, né? Então, lembrando a você que está nos assistindo que as opiniões emitidas neste evento não exprimem necessariamente a visão institucional da ABS. Participe fazendo perguntas no chat. Nossos convidados, né, aqui o Alceu e o Dr. Rubens, poderão nos ajudar respondendo no final da apresentação. Este o vídeo deste webinar ficará disponível nesse canal e no site da ABS após o seu término, ou seja, quem perdeu, fale para os amigos, passe o link que vocês podem assistir a qualquer momento posterior ao nosso evento, todo este bate-papo e o lançamento do livro do Dr. Rubens Naves. E aí, doutor Rubens, eu já vou começar aqui uma questão inicial. Por que publicar o livro Saneamento para Todos, em especial nesse momento, né? Eu passo a palavra e depois o senhor já pode aqui apresentar o conteúdo do livro, que estão todos aqui nos acompanhando, querendo realmente ouvir aí a importância do livro e por que neste momento e o que nós temos pela frente aí com este conteúdo que estará disponível já em breve nas livrarias. Bom, esse amplo debate que, vamos dizer, a nova legislação sobre saneamento básico no Brasil foi aprovada pelo Congresso Nacional, teve uma contribuição muito significativa para o nosso desenvolvimento econômico e social. Foi que a questão do saneamento, de uma vez por todas, ela deixou de ter aquele aspecto muito peculiar que caracterizou as décadas de 50, 60 e às vezes até 70 e 80, só que o saneamento, quer dizer, você construir redes de águas e rede de esgoto, vamos dizer, era uma contribuição invisível do gestor público. Quer dizer, não havia uma consciência por parte da cidadania da importância desses serviços para a saúde pública, para a preservação do meio ambiente. Quer dizer, esse debate amplo
ele iluminou, veja só, todas as questões e as nossas dificuldades em relação à promoção do saneamento básico. Ele, por outro lado, esse debate, ele também motivou a todos aqueles cidadãos preocupados com o nosso desenvolvimento social, preocupado com essa flagrante desigualdade que existe no Brasil. Quer dizer, esse movimento foi muito importante, que ele mobilizou atores, assim como a ABS esteve sempre mobilizada para cuidar da questão do saneamento, agora a academia, quer dizer, nós temos então um reflexo desse debate, hoje a academia está mobilizada, nós temos, e seguramente isso vai ser muito importante para trazer uma segurança jurídica para o nosso ambiente, não só ambiente de preservação dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana na medida em que ela tem um acesso ao saneamento básico, mas também na medida em que saneamento básico também tem uma outra face, que é a atividade econômica. E essa atividade econômica é muito importante que ela seja regulada e que ela faça com que os atores envolvidos na realização do saneamento básico, esses atores tenham metas a serem cumpridas e que também essa qualidade do serviço seja observada. Então, esse é um primeiro ponto, eu acho, fundamental, que mobiliza. Então, o outro aspecto é que esse debate traz para a cidadania uma oportunidade muito grande de mobilização e também de contribuição para esse debate. E, na medida em que o saneamento básico é um direito humano, ele é necessário à preservação da saúde, ele é necessário à preservação do meio ambiente, e ele é necessário, inclusive, para geração de empregos, quer dizer, ele deixe de ser um fator tão importante na caracterização dessa flagrante desigualdade que nós temos no Brasil. Então, essa questão da desigualdade, quer dizer, que esse debate, que a ausência do saneamento, quer dizer, nós falamos aí de 104 milhões de pessoas no Brasil que não tem acesso a um esgoto, e desse esgoto mesmo coletado, quer dizer, somente a metade desse esgoto é tratada. Nós temos aí um volume significativo, quase 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. Então, é um desafio muito grande. Esse desafio e a perspectiva do livro que nós estamos lançando hoje, o Saneamento para Todos, é um desafio principalmente de inclusão dessas pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso à água tratada e ao esgoto. Nós não abordamos outros aspectos ligados ao saneamento básico, como o tratamento dos resíduos sólidos, o afastamento dos resíduos sólidos e o tratamento, e a questão da drenagem, etc., que mereceria quase que um outro livro, que esses princípios do novo marco legal são primacialmente dirigidos à questão da água e do esgoto. Então, o livro teve essa preocupação. E o livro, então, foi estruturado em 3 capítulos assim, fundamentais. Primeiramente, é necessário dizer que eu busquei uma linguagem, vamos dizer assim, simples, direta, que possa ser o cidadão interessado, o militante, como lembrou aqui o Alceu, quer dizer, da área do saneamento, da necessidade do saneamento, que ele possa ter acesso nessas informações básicas sobre saneamento. Então, a primeira informação básica sobre saneamento é a realidade do saneamento e os seus desafios. Quer dizer, aí nós também tivemos uma evolução muito forte no sentido de que hoje os números relativos ao saneamento básico, eles são muito bem pesquisados e trabalhados, não só pela academia, como eu salientei aqui, mas também por organizações da sociedade civil, como o Trata Brasil, que hoje se destaca aí por fazer pesquisas extremamente importantes. E teve uma última pesquisa, de poucos meses atrás, inclusive, que justamente ele fala das famílias que são privadas do saneamento. É uma pesquisa extremamente importante e recente, quer dizer, as famílias mais pobres
que não têm esses acessos. Então, aquele nível de pobreza, a partir de um certo patamar, quer dizer, deixa essas famílias todas não têm acesso ao saneamento básico. Então, nós temos aí, nesse primeiro capítulo, informações fundamentais para que o cidadão, ou inclusive os nossos associados aí da ABS, etc., tenham um instrumental para discutir, para debater essa política pública tão importante que é o saneamento básico. O segundo capítulo, nós tratamos diretamente do novo marco legal. Quer dizer, o que muda essencialmente o novo marco legal em relação ao conjunto de normas que nós tínhamos que, vamos dizer assim, dizem respeito ao saneamento básico. Quer dizer, o que mudou efetivamente com o novo marco legal? A questão, então, nós tratamos da questão dos atores, e nós tratamos da questão primeira da competência e da titularidade do serviço de saneamento. As competências, veja, distinguindo o que é uma competência para legislar no plano das diretrizes nacionais, que é da União, a competência para cuidar do desenvolvimento do saneamento, que é uma competência conjunta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e também para o exercício, para a prestação direta dos serviços de saneamento ao usuário, que é uma titularidade do município, e essa titularidade, veja só, quando não há possibilidade de você, no âmbito do território municipal, resolver a questão do saneamento, a captação de água, tratamento de esgoto, vamos dizer, então você necessita de uma gestão compartilhada com outros entes da federação, ou o Estado ou a própria União. Então, nessa questão, quer dizer, nós também abordamos a questão das regiões metropolitanas, as experiências que nós temos nessa gestão associada, essa gestão compartilhada na região metropolitana, em especial no que diz respeito à nossa experiência, aí, falando inclusive como advogado, na gestão metropolitana da Grande São Paulo, da região de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Os grandes debates que nós tivemos aí no enfrentamento da empresa estadual em relação a alguns municípios que questionaram na década de 90 o sistema tarifário, inclusive deixaram de efetuar o pagamento das tarifas. Quer dizer, foi uma crise e que, felizmente, essa crise está superada hoje. Então, nós temos aí nesse capítulo, quer dizer, mudanças radicais que foram que o novo marco legal do saneamento trouxe, como, por exemplo, a atribuição do aspecto regulatório para o âmbito do governo federal, o âmbito da administração federal, a atribuir à ANA a competência para legislar sobre as chamadas normas referenciais, para direcionar e para orientar as agências, os Estados-membros, os municípios, no sentido de que a gente tenha uma melhor qualidade para os contratos celebrados para prestação do serviço de saneamento. Então, nós temos aí outro impacto grande, foi a eliminação do chamado contrato de programa. Qual o significado dessa eliminação do contrato de programa, na medida em que ele impede, vamos dizer assim, que o município, dentro da sua autonomia atribuída pela Constituição Federal, que ele possa escolher entre um ente público diretamente, sem licitações, sem uma concorrência, e, vamos dizer assim, que se ele abre mão desse acordo com o Estado membro, ou em outros municípios, ele possa, então, mediante licitação, fazer uma concessão diretamente para uma organização privada. Nós temos aí também um exame da questão do município exercer diretamente, através de autarquias, através de seus departamentos, pequenos municípios, notadamente, estabelecer uma contratação, uma prestação direta desse serviço. Com esses impactos, veja só, isso foi preservado, e qual é a condição hoje? Então, toda essa questão vamos dizer assim, da eliminação do contrato de programa foi objeto desse segundo capítulo, além
havido um exame que é necessário a gente registrar historicamente dos vetos, da importância e dos vetos praticados pela Presidência da República, na medida em que esses vetos poderão trazer um ambiente assim de muitos conflitos, uma vez que o projeto original aprovado pelo Congresso Nacional previa uma etapa de transição para a eliminação do contrato de programa. E isso foi, então, descartado, houve um veto e o Congresso não conseguiu derrubar o veto por umas características especiais de votação que nós temos no nosso sistema. Então, nós temos esse segundo capítulo. E, por último, como realizar o saneamento para todos. É um conjunto de reflexões, de estratégia de como desatar, veja, esse nó que nós temos e vencer e transformar essa realidade que nos envergonha a todos do Brasil. Quer dizer, a própria ABICOM, que é a associação que cuida dos interesses das empresas privadas, apresenta um levantamento extremamente importante, que no ranking mundial dos países que o saneamento é objeto assim, de levantamentos e de estatísticas, quer dizer, o Brasil se coloca a partir da 100ª posição, 106ª, se não me engano, quer dizer, então, o nosso país. Então, o saneamento básico não é uma questão, vamos dizer assim, de riqueza nacional, de PIB nacional, quer dizer, tem países com PIB menor do que, com riquezas bem abaixo das riquezas do Brasil, quer dizer, que têm uma situação de saneamento mais vantajosas e que cumpre vamos dizer, uma meta próxima da universalização, ao passo que nós aqui ainda estamos tão distantes desse processo. Então, esse processo do saneamento para todos, nós vamos... e aí eu encerro o último capítulo do livro dizendo do papel que nós temos pela frente nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a partir do momento que o marco regulatório que ele foi promulgado, quer dizer, imediatamente nós tivemos 3 ações diretas de inconstitucionalidade, incluindo a inconstitucionalidade do marco legal. Uma ação é promovida pelo pelo PDT, outra pelo PT, PSOL e Partido Socialista Brasileiro, e uma ADIM também promovida pela ASEMAI, que é a associação que congrega todos as autarquias municipais, os departamentos que cuidam do saneamento diretamente nos municípios. E, mais recentemente, nós tivemos uma ADIM proposta pela AESB, que é a associação que cuida dos interesses das empresas estatais, questionando a constitucionalidade também do marco legal no que diz respeito à extinção do contrato de programa e também a violação de alguns preceitos ligados ao nosso pacto federativo, ou seja, que o marco legal ele atinge, vamos dizer assim, essa autonomia dos municípios e dos estados, a partir do momento que nós temos uma gestão, a possibilidade de uma gestão compartilhada. Então, nós temos já 4, fora algumas presenças ainda de amicus curiae, por exemplo, a própria ABICOM. Então, nós vamos ter, o Supremo tem um papel aí extremamente relevante e que vai ser um grande salto para qualidade dos encaminhamentos desse marco legal, para o futuro desse marco legal, quer dizer, uma decisão amadurecida, uma decisão razoável, que diga quais os caminhos, qual é efetivamente o papel da ANA no que diz respeito às normas referenciais de regulação, qual é vamos dizer assim, qual é a autonomia do município, a autonomia do Estado membro, e qual é o papel da própria União no que diz respeito aos chamados novos blocos de referência, quer dizer, uma nova forma de você promover e regionalizar e descentralizar a atividade do saneamento básico por todo esse Brasil. Em síntese, o que eu quero dizer é o seguinte: é uma situação extremamente complexa, variada, com culturas diferentes. Nós temos em São Paulo, no Paraná e a própria
Copasa, também empresas assim, vamos dizer, como num patamar de desenvolvimento, de preparo intelectual, de quadros de servidores extremamente desenvolvidos, de pesquisas e inovação sendo realizadas, e, ao mesmo tempo, a gente tem situações dramáticas em outros estados, em que, seguramente, esse marco legal, vamos dizer, da forma como ele está sendo implementado, ele vai trazer muitas dificuldades na busca de uma solução que contemple, veja só, as necessidades de uma unidade, de uma federação, ou a resolução de problemas locais com algumas características muito especiais. Quer dizer, a gente tem um longo caminho pela frente, mas essa decisão do Supremo, ela é estratégica. E o invólucro, o pano de fundo desse livro, quando ele fala no saneamento para todos, é essa visão de que a participação da sociedade civil, a participação do cidadão é fundamental para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, e esse desenvolvimento tem que ter uma perspectiva de uma abordagem múltipla. E ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver um encontro, um webinar feito pelo Sinaenco, em que é muito exemplificativo do que um caminho para justamente você fazer com que o saneamento avance nessas áreas em que a pobreza é mais acentuada, em que áreas, vamos dizer assim, de maior vulnerabilidade, numa grande metrópole. Nós estamos falando de um país que tem áreas urbanas, vamos dizer assim, com uma população extremamente alta e significativa. Então, como é que nós combinamos políticas públicas variadas, como a política de construção de casas para essa população, vamos dizer, de políticas que respeitem o meio ambiente, que tenham uma solução ambiental razoável, políticas que, vamos dizer assim, faça com que essas populações também tenham uma condição de sair desse subdesenvolvimento, essa ausência de empregos, etc. Então, essa abordagem ampla dessa sociedade, vamos dizer assim, dessa carência que nós temos nas grandes metrópoles, ela pode ser articulada. E esse webinar em São Paulo, do Sinaenco, ele trouxe exatamente a importância do diálogo entre a concessionária de serviço público, a prefeitura municipal, o Estado, quer dizer, e a sociedade civil se organizando para encontrar uma solução adequada. Quando a gente fala, nesse seminário da ABS, sobre cidades inteligentes, com esse tema, quer dizer, nós estamos falando na busca de soluções para essas áreas mais vulneráveis. Enquanto não tivermos essas soluções, nós não vamos ter uma sociedade justa, nós não vamos respeitar o nosso princípio da nossa Constituição, que é o nosso projeto de país para o futuro, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. É isso. Excelente essa introdução, viu, doutor Rubens? Realmente o tema é instigante, né? E o livro vem numa extrema... tentando cobrir essa visão geral que nós temos aí de déficits de saneamento, né? Eu tive a oportunidade de participar deste webinar ontem do Sinaenco, e realmente o papel do Sinaenco ontem era discutir um pouco o que a sociedade pode contribuir para a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, no sentido de conciliar as questões de habitação com saneamento. O desafio da cidade de São Paulo é enorme, né? E ela está inserida ainda numa região metropolitana e com todas as dificuldades de uma área conurbada como é a nossa, né? Enfim, realmente o tema do livro Saneamento para Todos está exatamente no momento certo, na hora certa aqui para o debate. Então, eu queria dizer que está oficialmente lançado o livro do Dr. Rubens Naves, Saneamento para Todos, e dizer que o livro já está disponível na nossa livraria da ABS, né? Então, quem quiser acessar
a nossa livraria, já está disponível para venda, acabou de ser lançado o livro aqui na AB São Paulo. Vocês estão vendo aqui um slide da capa, né? E, de imediato, a gente já vai partir para a discussão do tema, né? Nós temos algumas questões aqui, na apresentação do Dr. Rubens já respondeu algumas delas, né? Mas eu queria começar, viu, Dr. Rubens? Eu vou depois passar a palavra para o seu, ele tem algumas outras questões, né? O que no cenário atual do saneamento, o novo marco legal aprovado em julho de 20 mudou de lá para cá, né? Como é que o senhor está vendo isso? E a questão do contrato de programa, que é um tema bastante controverso, né? Como foi dito, ele foi aprovado no Congresso e vetado pelo presidente da República. Agora, o que acontece com os contratos de programas vigentes hoje, né? E qual o desafio das concessionárias que têm contratos de programa para atender o novo marco regulatório? Então, essas duas questões aí, doutor, para começar. Bom, antes de mais nada, Luiz, eu acho que tem um desejo, quer dizer, que une todos nós, todas e todos que estamos participando desse webinar, desse encontro aqui na ABS, que é o desejo que dê certo, vamos dizer assim, que esse novo marco legal do saneamento atinja os seus objetivos. Claro que atingir os seus objetivos significa, inclusive, pacificar um pouco esse ambiente que nós vivemos e, principalmente, a questão da prestação de serviços por um ente público, uma sociedade de economia mista ou uma autarquia municipal e concessionárias privadas de serviços de saneamento. Então, a pacificação desse ambiente é fundamental para que a gente possa avançar. Essa pacificação, como eu já adiantei aqui, ela vai se dar em termos dessa interpretação do novo marco legal, da 14.020. O que significa isso? Significa que, na questão das autonomias dos entes federados, ou seja, qual é a competência, a titularidade do município, uma vez mais deve ser revisitada e definida, vamos dizer, de vez. Quer dizer, então, essa titularidade ou essa gestão compartilhada nas regiões metropolitanas, nas micro-regiões ou nas aglomerações urbanas, e também agora nos chamados blocos de referência, unidades de referência, que foi uma criação da nova legislação. Então, eu acho que essa decisão do Supremo, e ela é importante que venha logo, quer dizer, ela já está pautada para o quase começo de novembro, final de outubro, começo de novembro, quer dizer, nós vamos ter aí o que se fala e que é muito importante, a chamada segurança jurídica. Segurança jurídica, ela significa, vamos dizer, uma possibilidade de você desenvolver as atividades econômicas e sociais ligadas às metas do saneamento básico, veja só, sem a possibilidade de você ser questionado, inclusive com medidas judiciais, etc., de você ter riscos, vamos dizer, relevantes, vamos dizer assim, que tem necessidade de uma mediação, mas isso não acontece. Então, essa pacificação pelo Supremo, eu acho que é das mais relevantes, vamos dizer assim. Então, como é que vai ser o marco legal? Então, essa primeira. E o contrato de programa é fundamental aí. Então, aí, como eu já salientei aqui, nós tivemos um aprofundamento da discussão hoje sobre o contrato de programa, sobre essa possibilidade dos arranjos que estão na nossa Constituição, quer dizer, de você constituir consórcios, é o artigo 241 da Constituição Federal, que possibilita que os entes federativos, quer dizer, assumam uma atividade cooperativa através de consórcio público, tem uma lei especial sobre isso, e também de convênios. Quer dizer, o contrato de programa foi uma criação assim, muito original,
que pacificou. Veja só, havia um debate no passado extremamente interessante. Veja como a situação, vamos dizer, do ponto de vista formal, ela é dinâmica. Nós tínhamos um certo momento, no final na década de 80 e na década de 90, que essa questão da iniciativa privada era uma questão assim distante do debate. O debate era a atividade direta do município ou uma atividade através de uma empresa estatal. Quer dizer, o contrato de programa veio resolver essa animosidade que havia entre entes federativos e, vamos dizer, aquele ente federativo, de forma voluntária, ele poderia pactuar com o Estado e pactuar com uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista, uma forma de executar o saneamento básico nos limites do município ou, veja só, mesmo se, vamos dizer, de uma forma compulsória numa região metropolitana. Então, esse contrato de programa, ele cumpriu uma etapa na história do saneamento no Brasil extremamente relevante. Agora, e ele teve, a partir do momento que você dá a oportunidade do município escolher a forma de atuar para prestar o serviço de saneamento direta ou indiretamente, através vamos dizer assim, de um processo de negociação com outro ente federativo, com o Estado, no caso, com uma companhia estatal, quer dizer, você tem aí uma possibilidade do município fazer uma escolha, ou a companhia estatal, ou ele licita e estabelece uma forma de prestação desse serviço pelo concessionário privado. Vamos dizer assim, nós estamos falando de uma concessão aí. Tem regras, tem um ordenamento muito sólido hoje jurídico no sistema jurídico brasileiro. Muito, muito bem. Essa possibilidade de escolha que está íncita ao nosso ordenamento constitucional, ela, com essa mudança do novo marco legal, ela se desfaz. Quer dizer, então, o Supremo vai ter que, vamos dizer, decidir se essa arquitetura, vamos dizer, institucional, ela está eliminada do nosso sistema jurídico ou não. Agora, ela poderia, vamos dizer assim, já não cabe a gente discutir, vamos dizer, o Congresso Nacional decidiu, vamos acatar o que ele decidiu. Não cabe, vamos dizer, a gente questionar o marco legal a partir de uma decisão do Supremo. Daí a importância para a segurança jurídica, digo uma vez mais, dessa decisão do Supremo. Então, como é que vai ser o marco legal? Como é que os avanços? Nós, claro que, veja só, o velho ordenamento jurídico ainda anterior ao novo marco legal do saneamento, quer dizer, aquele que, veja só, dentro do próprio marco legal, nós tivemos avanços consideráveis. Nós vemos um trabalho assim muito importante do BNDES, quer dizer, na estruturação de licitações para novas concessões na área do saneamento. Quer dizer, então, o Estado-membro, os municípios, vamos dizer assim, decidem, e aí a autonomia está preservada, decidem, vamos dizer assim, partir para uma concessão ou de um arranjo que possa ser feito de forma a que, vamos dizer, o serviço de saneamento seja atendido. Então, esse trabalho do BNDES teve resultados assim positivos, e a nossa expectativa é que, de fato, cidades ou municípios do Rio de Janeiro, por exemplo, no caso da SEDAI, quer dizer, tenham um futuro aí promissor, porque os desafios são imensos no Rio de Janeiro para resolver a questão do saneamento básico. Então, tivemos avanços já, tivemos outras em Alagoas, e tem outras, vamos dizer assim, outros estados em que há um estudo
Por que isso? Por que foi importante essa participação do BNDES? Primeiro, pela capacidade técnica do BNDES, quer dizer, o governo federal aportou recursos no BNDES, inclusive, para a preparação de planos, então, projetos. Quer dizer, então, falta muito aos municípios brasileiros, principalmente os municípios mais carentes, essa qualificação para elaboração de projetos competentes na área de saneamento. Isso foi suprido, esse foi um bom caminho, um caminho percorrido, inclusive, vamos dizer, nas suas etapas, no marco regulatório anterior. Quer dizer, esse marco, pessoal, veio e esse caminho pode ser trilhado, quer dizer, respeitado. A mesma solução de São Paulo não é a mesma solução do estado do Rio Grande do Sul ou do estado amanhã do Pará ou de qualquer outro estado brasileiro. Nós temos características diferentes, então essas características precisam ser observadas. E eu acredito que já caminhamos aí dentro do novo marco regulatório vamos dizer, com licitações extremamente importantes. Ok, doutor Rubens, obrigado aí pelas respostas. Eu queria só lembrar também que o seu livro está disponível na Amazon, né, por e-book, né, quem quiser fazer uma compra aí para um livro digital, ele já está disponível também na Amazon. Agora eu vou passar a palavra para o Alceu. O Alceu tem aqui algumas questões que são bastante... O tema é bastante instigante, né? E tem várias dúvidas aí com portarias, com decretos que estão em andamento. Alceu, contigo agora. Obrigado, Pladeval. Doutor Rubens, a ABS tem se manifestado nos últimos meses em relação ao marco. Nós não usamos o termo pacificação, mas no sentido de que é necessário aumentar o diálogo e a busca de algumas soluções para questões que não estão bem resolvidas. São várias questões, uma delas, que eu vou lhe dirigir agora algumas perguntas, é a questão de prazos. Particularmente os prazos para demonstração de capacidade econômico-financeira por parte das companhias estaduais, né? Exatamente relativo aos contratos de programa. Como o senhor já colocou, né, o veto, principalmente ao prazo de transição, deixou o prazo de transição que havia sido negociado poderia ser criticado por ser muito longo, mas daí ficou a ausência total de um prazo de transição. E a nossa visão é que o processo agora está muito atropelado, tanto com relação ao que restou de prazos após a promulgação do decreto 10.710, quanto o descompasso com relação à agenda regulatória da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, as duas perguntas que eu vou lhe dirigir sobre essas questões de prazo são as seguintes. A primeira é a seguinte: o decreto 10.710 foi promulgado com cerca de 8 meses de atraso, além dos 90 dias que a lei 14.026, de 15 de julho de 2020, determinou. Apesar do atraso, foram mantidos os prazos finais de 31 de dezembro de 2021 para a comprovação de capacidade econômico-financeira por parte das empresas e de 31 de março de 2022 para análise pelas agências reguladoras. O prazo que resultou contraria a intenção do legislador, que pretendia que as empresas tivessem mais de um ano para a comprovação, e tornou a tarefa extremamente difícil de realizar. E aí a pergunta seria: que meios o senhor identifica poderiam ser usados para corrigir o problema? A segunda pergunta é com relação à agenda regulatória. Os prazos de 31 de dezembro de 2021 para a comprovação de capacidade econômico-financeira por parte das empresas e de 31 de março de 2022 para análise das agências reguladoras estão em claro descompasso com a agenda regulatória da ANA, que se estenderá até 31 de dezembro de 2022. A falta das normas de referência, como, por exemplo, a que estabelecerá o conteúdo mínimo dos contratos, matriz de riscos, indenização de ativos e outras, não torna virtualmente inviável o ajuste dos contratos
nos prazos previstos, essa questão tem sido tratada já no próprio Congresso. Há propostas de projeto de lei. Nós tivemos um webinar recente, o deputado Samuel Moreira, que é autor de uma proposta de projeto de lei que estende os prazos. Talvez essa interpretação pelo Supremo, de algum modo, também afete isso. Então, queria lhe colocar essas duas questões sobre os prazos para demonstração de capacidade econômica e financeira das empresas estaduais. Excelente pergunta, Alceu. Nós estamos já diante de uma operação no próprio marco legal de saneamento. Quer dizer, o primeiro decreto que sai do governo federal, por força de uma determinação do próprio marco legal, que deveria ser regulamentada essa questão, mas você já pontuou alguns aspectos aí. Antes eu gostaria de dizer o seguinte: o poder de regulamentar as leis, vamos dizer, ele tem limites no Brasil. Quer dizer, nós estamos falando de uma norma que estabelece, o próprio nome dela indica, diretrizes nacionais. Ela altera a lei de diretrizes nacionais do saneamento básico. Então, essa norma, ao estabelecer esse decreto federal, ao estabelecer esses limites rígidos aí para, primeiro, apresentação dos estudos, e entre eles os estudos de viabilidade, de possibilidades, inclusive alguns desses estudos até ligados à questão tarifária. Quer dizer, vamos dizer assim, são limites assim extremamente rígidos nos termos do decreto. Então, esses limites, quer dizer, eles necessariamente vão deixar em situação muito difícil inúmeras empresas, inúmeros, vamos dizer assim, algumas autarquias também nessa situação. De que, claro, é muito saudável esse pensamento de que, vamos dizer, a viabilidade econômico-financeira dos contratos, ela precisa ser sempre garantida, veja só, no longo prazo, sob pena da gente tornar inviável o atingimento das metas. Mas nós estamos no chamado, muito embora a gente tenha hoje muitas tentativas de afastamento, num Estado democrático de direito. Quer dizer, esses preceitos todos, essa interpretação jurídica, essa segurança jurídica, ela necessariamente passa, veja só, por uma avaliação dos órgãos de controle. E, vamos dizer, a primeira forma de superar isso vamos dizer, hoje eu já me referi aqui a um suplemento do jornal Valor, que traz uma informação que a AESB teria questionado a constitucionalidade desse decreto perante o Supremo Tribunal Federal. É uma declaração de um representante da AESB no Valor. Eu procurei no site do Supremo Tribunal Federal, essa ação, essa DIN, não tinha sido ainda registrado no site. Mas, vamos dizer assim, esse é um caminho, pessoal, o caminho que o ideal não seria esse caminho. Nós estamos trazendo aí um complicador para o julgamento do Supremo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse segundo aspecto que você chamou a atenção, que é o projeto, através de um projeto legislativo, de alterar esse prazo, que é uma questão de bom senso, de razoabilidade. Você não pode empurrar a goela abaixo das empresas estatais ou das unidades que têm que se adaptar ao novo marco legal, índices econômicos financeiros assim tão rígidos, que inviabilize a operação. E esse decreto, ele tem um artigo 20 que é muito curioso, finalmente eu posso dizer. O artigo 22, aliás, das disposições transitórias, que diz: caso sejam submetidas a processo de desestatização, empresas públicas ou sociedades de economia mista estaduais e distritais que prestem serviços públicos de abastecimento de água potável e do esgotamento sanitário com base em contrato de programa,
celebrado nos termos do disposto da Lei 11.107 de 2005, é a Lei dos Consórcios, terão sua capacidade econômico-financeira presumida desde que atendidas as seguintes condições. E aí, veja só, ele estabelece algumas condições para ter reconhecida essa viabilidade financeira, econômico-financeira, para você, vamos dizer, modificar os seus contratos e, vamos dizer assim, prorrogar os seus contratos para atendimento das metas do novo marco legal. Ora, essa presunção é extremamente desigual, quer dizer, você está tratando de uma forma desigual, quer dizer, você quase está induzindo a empresa ou alienar o seu controle acionário, como é uma das condições, ou então partir para um processo de privatização. Quer dizer, e essa medida é de uma violência muito grande, ela desrespeita as características de algumas unidades da federação, de algo que tem entes, municípios ou o próprio Estado, se as empresas forem controladas pelo Estado, empresa estatal, quer dizer, de fazer uma escolha, de demonstrar. Então, são dois, vamos dizer, são alguns caminhos que existem aí, inclusive de questionamento jurídico forte sobre isso. Mesmo que no que diz respeito aos prazos são muito exíguos. Então, esse projeto de lei é um projeto de lei muito bem-vindo, eu acho, nesse sentido de pacificar um pouco esse ambiente que nós temos aí. E também nós podemos, no futuro, até ter algumas situações extremamente diferentes. Por exemplo, se uma empresa, entendendo que ela tem a sua capacidade econômica, ela apresenta as suas novas metas, a sua adaptação para alcançar a universalização em 2033, então ela apresenta isso perante a agência reguladora estadual ou municipal. Quer dizer, e essa agência, por um acaso, essa agência aceita, mas vamos dizer assim, esse patamar está distante do entendimento desse decreto, ele pode ser questionado. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós estamos criando um ambiente aí de litigiosidade, sem a possibilidade, vamos dizer, nós não temos ainda, muito embora o novo marco legal atribua à ANA uma competência para mediar e para resolver alguns conflitos, isso ainda vai ser uma diretriz da ANA, uma norma de referência, etc., que pode ser questionada, quer dizer, que implica uma negociação ampla nos vários setores da área do saneamento. Então, nós temos vários caminhos, inclusive esse caminho, vamos dizer assim, de um eventual conflito com uma agência que reconhece a capacidade daquele operador, mas que pode ser questionada pela ANA. Então, nós temos aí a possibilidade de uma judicialização até nessa esfera. Então, de fato, eu acho que nós temos um ponto que deve ser sanado aí, vamos dizer, se possível, em termos amigáveis, ou que o Congresso Nacional possa resolver essa situação. Eu vou lhe fazer mais uma pergunta, também se refere a prazos, mas agora os prazos de universalização previstos na lei. Tem uma questão geral, é a factibilidade dos prazos, né? Mas é uma pergunta que também se refere a uma aparente falta de isonomia. Continuando na questão da demonstração de capacidade econômico-financeira das empresas, ela deve se dar para alcançar as metas de universalização em 2033. Análises preliminares mostram que, em grande parte do país, isso resultará em grande pressão sobre as tarifas, especialmente se não for possível estender o prazo de duração dos contratos de programa, com um mecanismo de ajuste, que é o que o decreto determina. É outra questão discutível, tem inclusive uma outra pergunta sobre isso. Mas, para as novas concessões, a lei admite um prazo alternativo de 2040. Então, a pergunta é, isso não configura falta de isonomia passível de contestação judicial?
Eu acho que, eventualmente, você pode ter algum conflito aí que pode ensejar alguma judicialização dessa discordância. Mas eu acho que isso está, vamos dizer, eu sou partidário assim que a gente não prorrogue esses prazos, você entendeu? O prazo de 2033 já é um prazo muito longo para uma universalização. Quer dizer, como eu te disse, e que nós conversamos aqui já anteriormente, quer dizer, essa questão da universalização desses direitos ao saneamento básico, em especial ao tratamento de esgoto e a água tratada, quer dizer, é algo que diz respeito à dignidade da pessoa humana, quer dizer, que nós temos aí medidas a serem tomadas com a maior brevidade possível. E aí eu digo que você pensar em prazos e metas tão longínquas assim, você praticamente, eu tenho uma certa esperança ainda no nosso país, quer dizer, na nossa capacidade de resiliência, etc., a capacidade de resolver as questões através de um processo democrático. O ano que vem, nós vamos ter um ano eleitoral. Quer dizer, nós vamos ter uma possibilidade de ter alterações na maneira de resolver essa questão do saneamento, de privilegiar alguns investimentos. E quando do debate em torno do marco legal do saneamento, aqui na própria ABS eu participei de um webinar em que eu falava que naquela oportunidade, que faltava se discutir mais a macroeconomia, quer dizer, de recursos. Existem recursos públicos que poderiam, quer dizer, numa outra alternativa para um projeto de futura universalização do saneamento, você poderia ter uma participação do poder público vamos dizer assim, com recursos mais significativos. Aí vocês, vamos dizer assim, puxa vida, mas como é que fica o nosso equilíbrio fiscal, dos orçamentos, etc. Então, essa política do equilíbrio fiscal, ela vem distorcendo a possibilidade e a perspectiva da formulação de outras saídas. Eu me lembro que naquela ocasião até citei alguns economistas que falavam em uso das reservas internacionais do Brasil, parte delas para financiar um projeto de universalização do saneamento. Mas agora, nesse próprio livro, eu tenho alguns, a partir do capítulo final, eu tenho dois comentários, dois anexos. Um primeiro anexo é a mudança de perspectiva na questão da visão da macroeconomia por os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos estão pensando em aportar $1 trilhão na promoção da infraestrutura, da melhoria da infraestrutura nos Estados Unidos. Pode falar, puxa vida, mas ele é um país muito rico, etc. Mas nós temos condição também de ter uma política macroeconômica mais criativa, no sentido de liberar recursos públicos, porque, em última análise, quem é o responsável pelo saneamento vamos dizer assim, é o Estado brasileiro. Quer dizer, é esse Estado brasileiro representado por suas autoridades, quer dizer, o presidente da República é o governador de Estado, é o prefeito, ou no Distrito Federal, a autoridade competente. Então, o governador do Distrito Federal. Então, veja só, nós temos aí, então, possibilidade de abreviar. Então, não, eu acho que você tem razão, é um tratamento desigual aí que está havendo, entendeu? Mas eu acho que nós temos tempo pela frente para resolver essas questões. Essa questão do prazo para alcançarmos a meta da universalização. Eu consulto, Pladeval, se eu posso emendar mais uma pergunta que tem a ver ainda com essa aqui. Pladeval, você... Eu acho que a gente pode continuar, Alceu. Depois eu entro nas perguntas aqui do nosso público no chat, tá? Tá bom, então vou fazer mais uma, porque realmente ela está numa sequência com o raciocínio que o Dr. Rubens está fazendo. Eu não tem nenhuma discordância que nós precisamos ter recursos fiscais
no saneamento. Existem sistemas que não são viáveis, existem situações, existe saneamento rural, existem pequenas comunidades, existe a necessidade de subsidiar segmentos mais vulneráveis. Nós temos a questão de despoluição, que provavelmente exige aporte de recursos fiscais, porque é muito difícil de recuperar integralmente por meio de tarifas. Por outro lado, nós vivemos uma crise fiscal. E aí vem a questão de como ajustar os contratos. É uma outra pergunta que eu queria fazer, porque, classicamente, né, o que se vê, inclusive na própria cultura das concessões privadas no Brasil, né, quando há uma necessidade, um desequilíbrio em contratos, frequentemente o ajuste é feito por uma extensão de prazo, para permitir a recuperação do investimento. O decreto 10.710 veda isso. Então, só resulta o aporte do poder concedente, com essas limitações fiscais, ou o ajuste nas tarifas, o que em muitos casos não vai ser viável, porque as tarifas ficariam exorbitantes. Então, essa questão de vedação de se ajustar contratos de programa nos prazos. Isso não é uma questão que também vai levar, possivelmente, à judicialização e que não, talvez devesse ser corrigida antes disso, num ambiente de mais entendimento? Essa é uma questão que está muito em conexão com a anterior. Você tem toda a razão, Alceu. Eu me lembro num evento também discutindo o marco legal aqui na ABS, a participação de um prefeito, se eu não me engano, o prefeito de São Bernardo do Campo, que ele lembrou o governador Franco Montoro. O governador Franco Montoro foi um governador que mudou o patamar da gestão pública no estado de São Paulo logo após a redemocratização no Brasil, após o período ditatorial. Depois das eleições diretas, ele foi um grande batalhador. Mas o professor André Franco Montoro, que ele era professor de Direito também, ele tinha uma observação muito forte sobre o direito. O direito não é só a lei, o direito não é o fato social, ele também é a justiça, esse ideal de justiça, mas também ele tem como fonte, principalmente, a realidade. Então, esse ensinamento nos traz essa questão da realidade, das circunstâncias que envolvem uma contratação. Quer dizer, por mais que se queira impor uma determinada mudança, o direito, quer dizer, você pode falar, puxa vida, invocar o aspecto do contrato jurídico perfeito, então como é que vão violar o que eu pactuei, certo? Mas, por outro lado, uma mudança diz respeito ao interesse público. Então, aí nós estamos diante de uma possibilidade de um entendimento, quer dizer, nós temos que ter um entendimento diante de uma realidade. Você não vai violentar, mudar completamente, vamos dizer, a força uma realidade. Então, a realidade acaba se impondo. Portanto, essas mudanças, esses impedimentos de mudança, vamos dizer, qualquer autoridade, ou mesmo do judiciário, chamada vamos dizer assim, a decidir sobre essa questão, ele vai dizer que se aplica o princípio da razoabilidade, analisando os fatos. Cada fato, cada caso é um caso, como hoje a mídia gosta de provocar, principalmente a mídia futebolística, quer dizer, cada caso é um caso. Então, nós temos aí uma possibilidade, veja só, de um afastamento dessa exigência. É isso. Obrigado, professor. Vou devolver para o nosso coordenador, então. Então, eu gostaria aqui só de registrar que nós estamos tendo muitos elogios aqui aos apontamentos do Dr. Rubens, né, aqui no nosso chat, falando que o livro vem numa hora bastante importante da discussão, né, e temos aqui algumas perguntas que eu vou tentar sintetizar alguma delas
para a gente poder aproveitar ao máximo aqui o tempo que nos resta, né? Então, a Eliana Kitahara, que é uma das nossas conselheiras e representante do Conselho Diretor da ABS São Paulo na ABS Nacional, ela trouxe aqui 3 questões que ela colocou e eu vou tentar dar uma sintetizada. Ela fala que é muito importante o saneamento para todos, né? Então, o título do livro cai muito bem numa situação que nós estamos, e ela cita aqui que os planos municipais de saneamento, as revisões não citam as populações quilombolas, ribeirinhas, né? Ela fala muito também da questão da dificuldade do saneamento rural, né? Como fazer esse atendimento, né? E isso, quando a gente lê aí o novo marco, não fica muito claro como é que isso vai ser atingido, né? E que os contratos de programa muitas vezes cobriam algumas lacunas desse tipo, e existem alguns modelos, né? Acho que o programa CISAR do Ceará, CISAR Pernambuco, né? Que acabam atendendo a essa população, primeiro isolada e carente, né? E que a gente aí tem um desafio para atendê-las na universalização. Então, acho que é uma questão mais aí da população rural, né, doutor Rubens? Como é que isso pode avançar? Eu fui testemunha aí de uma providência de uma diretriz nessa política de combate à pandemia extremamente interessante. Me relaciono com pessoas quilombolas lá, na área de Ubatuba, quase na divisa do Rio de Janeiro, e a população quilombola teve uma prioridade na vacinação. Assim como, vamos dizer assim, essas populações têm características muito especiais e essas características precisam ser preservadas. Da mesma forma, a questão dos povos indígenas, que a gente tem uma dívida muito grande para com esses povos, os nossos ancestrais aqui no Brasil. No meu livro, eu falo da questão importante de você distinguir as sociedades, a sua cultura. Quer dizer, você não pode, vamos dizer, essas normas de referência, normas de um aperfeiçoamento técnico e busca de novas tecnologias, extremamente importante, isso é muito importante, mas você tem que respeitar as diferenças. Então, você tem que ter um tratamento para o saneamento na área rural e, vamos dizer assim, nos territórios indígenas, vamos dizer, que nós estamos hoje discutindo, e é importantíssimo que se observe a Constituição, que o Supremo tenha aí uma decisão sábia, estamos torcendo para isso, para preservar essas populações indígenas, que foram dizimadas no nosso território, no mesmo momento. Então, essa pergunta é muito importante para salientar, quer dizer, a relevância de termos, assim, tratamentos diferenciados para a situação do saneamento básico. Quer dizer, não simplesmente tratar o saneamento básico como uma mercadoria, vamos dizer, tem uma disputa, uma licitação, veja só, nós temos uma tecnologia para estabelecimento de tarifas que vai dar um retorno tem um aspecto, vamos dizer assim, econômico-financeiro aí, que interessa a grandes grupos internacionais, que também são bem-vindos, que investam no país, mas tem que algumas situações serem respeitadas. E essas situações, como lembrou a pessoa que formulou essa indagação, muito bem, quer dizer, o Estado, vamos dizer assim, estando presente e mais sensível a essas demandas, podem ser respondidas até mais a curto prazo, esse Estado, isso tem funcionado no Brasil. É pena, vamos dizer, que você não pode passar por cima dessas nossas experiências. Obrigado. E temos mais algumas colocações, né? A Marta Nering, ela fala: o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, o saneamento reflete essa triste realidade. O que o senhor já abordou aqui conosco, né? O Leonardo Carvalho fala: muito bom, abordagem circular sobre um desafio estrutural. E aí, mais uma pergunta aqui, que eu acho que se puder tentar, é difícil responder, mas tentar dar um resumo, né? O Doron Gru, ele pergunta: que tipo de regulamentação cabe à ANA, né? Eu acho que a ANA tem um papel fundamental, mas de forma sintética, como é que a gente poderia responder isso para o Doron Gru? Eu gostei muito dessa pergunta. Talvez eu devesse ter começado a falar
sobre o momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, o momento que nós estamos vivendo é um momento que se avizinha uma grande crise hídrica. Aliás, em alguns segmentos do território nacional, nós estamos passando por essa crise hídrica. Então, nós estamos falando de possibilidades de segurança hídrica, ou seja, quando falamos de saneamento, o principal insumo, se é que nós podemos usar essa expressão, mas é a água. Quer dizer, e na falta de água, e na ausência do abastecimento, a ausência da possibilidade de nós termos um fornecimento regular, etc. Então, essa questão hoje, que diz respeito a uma questão que o mundo todo está preocupado, que é a questão das mudanças climáticas, quer dizer, tudo isso, de repente, cai nos braços da ANA. Quer dizer, uma superagência, etc. Então, nós precisamos ter muita clareza dos limites da atuação da ANA, veja só, e na medida em que esses dois elementos estão presentes na sua competência. Ela regula e faz um direcionamento de todas as soluções no que diz respeito aos recursos hídricos e, por outro lado, também, veja só, cuida do saneamento, que vai usar esses recursos hídricos junto, da mesma forma que, vamos dizer assim, que os nossos negócios da produção de alimentos, a nossa energia para a produção de energia elétrica, as águas para a produção de energia elétrica, vamos dizer assim, na grade das energias no Brasil, o sistema elétrico ainda responde por um percentual extremamente significativo. Então, nós temos aí a ANA, veja só, o que vai ser privilegiado. Então, de repente, vamos dizer, o nosso empenho é no sentido de que a ANA, e são bons técnicos, já tem uma tradição, mas a ANA vai ter que, vamos dizer assim, ter muito claro o seu papel e dialogar muito com a sociedade. Quer dizer, a ANA vai ser uma entidade que vai ter um papel fundamental no futuro do Brasil, na medida em que ela lida com essas áreas tão complexas e tão ameaçadas, e como a questão da segurança hídrica e como a situação do saneamento, a universalização do saneamento no Brasil. Então, o papel da ANA, vamos dizer, nesse sentido do saneamento, vamos voltar especificamente à nossa área, quer dizer, nós temos aí uma competência, uma atribuição de estabelecer normas referenciais, numa perspectiva dentro da competência da União de legislar sobre normas gerais, diretrizes gerais para o saneamento básico. Então, tem limitações para essa atuação. Eu faço parte da Comissão de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da OAB, do Conselho Federal da OAB. Nós tivemos uma reunião com a presidência da ANA e, sobre uma pergunta do controle social das atividades da ANA em matéria de saneamento, a presidente foi muito clara ao dizer que, olha, a nossa preocupação é com o respeito ao sistema federativo brasileiro, da cooperação, do respeito às autonomias, tudo isso. E na participação do controle social, os usuários terão uma presença e serão importantes na definição dessa agenda que ela fez assim, com muita competência. Tem um trabalho aí, hercúleo da ANA até o final do ano aí, de receber, e também no ano que vem, de estabelecer essas normas de referência. Mas a questão, por exemplo, central do meu livro não são os usuários do saneamento básico, são os futuros usuários, são aqueles que estão excluídos desse direito humano fundamental, que é o direito e acesso à água e ao esgoto, ao tratamento de esgoto. Então, a ANA tem que se preocupar com essa perspectiva da inclusão.
quer dizer, do cumprimento das metas, mas numa perspectiva de inclusão, principalmente desses cidadãos mais vulneráveis. Então, é um papel extremamente complexo e ela vai ter que dialogar muito com a sociedade para ela ter a legitimidade para estabelecer normas e que essas normas tenham eficácia. Realmente o tema a Ana está num papel bastante difícil, né? Nós discutimos muito isso internamente na ABS e nossos congressos, né? Que ela regula os recursos hídricos e vai dar diretrizes para o saneamento, que é um dos usuários dos recursos hídricos, né? Então, é um conflito aí que vai ter que ser bastante bem administrado. Uma última questão aqui, Thelma Teixeira, ela pergunta, né, se o novo marco realmente pode ter impactos positivos sobre a eficiência operacional, perdas nas empresas. Aí eu acho que o marco ele incentiva e vai incentivar nas normas, etc. Vamos dizer assim, a Lei de Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico é de 2007, que já tinha essa preocupação. Então, vamos dizer assim, são metas a ser alcançadas. Eu acho que a Ana vai ter que se debruçar sobre isso e ter uma possibilidade, de, principalmente, trabalhar no sentido de criar uma cultura de que a questão da perda seja um objetivo dos mais relevantes, a gente evitar essas perdas. Isso me faz lembrar, e eu aprendi muito com os seminários da ABS, só que foram realizados aqui, de novas tecnologias. Nós estamos falando de inovação e novas tecnologias para evitar essas perdas que nós temos no sistema de distribuição, de captação e de distribuição de águas pelo Brasil afora. Então, as perdas hoje, vamos dizer, essa preocupação toda se soma ao que eu disse em resposta à questão anterior. Quer dizer, diante dessa insegurança hídrica, quer dizer, nós vamos, claro, puxa vida, eu estou pensando nas futuras gerações, sou conselheiro, fui presidente da Fundação Abrinq, sou conselheiro da Fundação Abrinq ainda, penso nas crianças e nos adolescentes. Que futuro vai ser esse futuro diante dessa crise hídrica, dessas mudanças climáticas? Como é que nós vamos ajudar, a partir de agora, essas futuras gerações a ter uma qualidade de vida digna? Entendeu? Então, a questão vamos dizer, do aproveitamento mais racional, das próprias economias, de uma nova forma de se relacionar com um bem tão importante e, ao mesmo tempo, com a perspectiva de escassez como a água, quer dizer, nós vamos ter que desenvolver uma nova cultura aí, uma nova forma. E o papel da Ana aí é um papel essencial, esse papel quase que pedagógico, e vamos dizer, não pensar apenas que uma cultura nossa que tem que mudar, achar que a lei resolve. Simplesmente a lei cria um instrumental para você buscar uma solução e buscar resolver, estabelecer metas, etc. Mas a lei sem uma efetiva vontade política por trás, com uma participação dos cidadãos, uma nova cultura, quer dizer, essa lei, se ela não tiver isso, ela não tem eficácia, ou seja, ela vai ser uma lei que vai ter dificuldade para se tornar vai mudar essa realidade que nós temos. É isso, Luiz. Excelente, doutor Rubens. Eu vou só fazer aqui, ler mais um comentário que teve no chat do nosso amigo Paulo Massato, nosso apoiador da ABS e também nosso associado. Ele comenta aqui que dá os parabéns ao senhor pelo lançamento do livro, que contribui para a reflexão de como avançar no saneamento brasileiro, né? Então, um abraço, Paulo, obrigado por estar conosco aqui. E eu acho que já vou encerrando, porque nós já estamos aqui quase 1h30 no lançamento do livro. O tema aqui é bastante instigante, né, doutor Rubens? Então, vou passar a palavra primeiro para o senhor, né, para os agradecimentos, e depois passo para o senhor aí para os comentários e agradecimentos finais. Obrigado. Queria dizer que é uma honra ter o Paulo Massato entre os participantes na nossa sessão aqui, muito bom, pessoa muito importante para a história do saneamento e da ABS, né? Um grande apoiador nosso. E eu acho que a sessão
foi excelente, o livro é muito oportuno, nós podíamos ficar aqui, acho que mais uma hora aqui, teria muitas questões para conversar com o Dr. Rubens, vamos tentar desdobrar essa conversa depois. Queria aproveitar, me referir às últimas falas aí, dizer que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico vai ter uma participação muito importante no Congresso da ABS em outubro. Nós vamos ter a presidente da ANA na abertura e acho que no painel inicial, vamos ter uma palestra magna do Dr. Oscar Cordeiro e acho que mais 9 sessões em que a ANA vai participar com seus mais qualificados quadros aí, da área de saneamento, também de recursos hídricos, mas principalmente de saneamento. E um dos estímulos que eu acho que nós queremos deixar aí para que todos se juntem a nós no Congresso de 18 a 20 de outubro em Curitiba e online na nossa plataforma. Dr. Rubens, muito obrigado. Muito obrigado, Pladeval, pelo convite, mas como co-anfitrião aqui, como presidente da ABS, eu agradeço muito ao Dr. Rubens Naves, já diversas vezes esteve conosco, sempre contribui muito com a discussão, com o esclarecimento, com a ampliação de horizontes da discussão do saneamento. Eu acho que é muito bom para todos os profissionais do nosso setor. Obrigado. Doutor Rubens, vamos lá. Infelizmente, temos que acabar. Está muito bom o nosso bate-papo. Tá bom. Eu gostaria de, uma vez mais, agradecer à ABS o convite, e especialmente, Luiz, a você e o Alceu, a gentileza com que vamos dizer assim, a elegância que vocês conduziram esse nosso encontro. Mas para encerrar, eu gostaria de ler aqui a dedicatória desse livro. Eu devo muito a alguns companheiros e o ambiente que eu vivi desde há quase 50 anos, para todas e todos os colegas e colaboradores da Sabesp que, ao longo de quase 50 anos, vem construindo e aperfeiçoando essa instituição tão relevante para a sociedade paulista e brasileira. É uma dedicatória aos meus companheiros da Sabesp ao longo desses quase 50 anos aí de atividades. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço a sua participação, viu, doutor Rubens? E eu vou aqui agradecer também ao nosso presidente, ao seu Bittencourt da ABS Nacional. Foi excelente, acho que o debate. Como eu disse, a gente poderia ficar aqui mais uma hora fácil, né, debatendo sobre o tema, mas eu queria deixar os recados finais. Este vídeo ficará disponível aqui no canal da ABS, no YouTube, para quem quiser assistir de novo ou compartilhar. No site da ABS, você também pode acessar a programação completa dos outros webinários. O link da programação está sendo informado no chat. Lembrando você que em outubro nós temos o 31º Congresso da ABS Nacional, a FITABS, de 17 a 20, que será no Paraná, em Curitiba, e ele poderá ser também visto online, assistido online, através de uma plataforma exclusiva. E o tema é Cidades Inteligentes conectadas com saneamento e o meio ambiente, desafio dos nossos novos tempos. O site para as informações também estão sendo colocados aqui no nosso chat. Junte-se à ABS, venha fortalecer o setor de saneamento. Se você quer se tornar um associado, acesse o nosso site ou clique no link que está sendo informado no chat. Agradeço quem nos acompanhou neste webinar. Muito obrigado a todos e acompanhe agora um vídeo institucional rapidinho da nossa ABS São Paulo. Junte-se a nós e torne-se um associado da ABS. Muito obrigado a todos e boa noite. Fundada em 1966, a ABS está há 55 anos trabalhando pelo saneamento, pela saúde e pela qualidade de vida das pessoas. Junto com nossos associados, enfrentamos e superamos inúmeros desafios, mas ainda há muito a ser feito. O nosso objetivo é alcançar a universalização do saneamento,
trazendo água tratada, coleta e tratamento de esgoto, drenagem de águas pluviais e coleta e destinação adequada de resíduos sólidos para todos os brasileiros, além da preservação do meio ambiente. Qual é o caminho? Todos juntos para chegarmos lá, com a participação do governo, das empresas públicas e privadas, universidades, profissionais, organizações do setor e da sociedade em geral. Para isso, a AB São Paulo atua ativamente com suas 7 câmaras técnicas, fomentando o debate com foco e direcionamento nos temas relevantes. Despertando novas habilidades e lideranças, também conta com o programa Jovens Profissionais do Saneamento, voltado para jovens de até 35 anos que atuam ou têm interesse na área. A ABS SP também atua por meio de 5 subseções, que possibilitam o desenvolvimento de ações e eventos regionais abrangendo todo o estado. Valorizando a qualificação do profissional, está sempre lançando novos cursos e outras atividades técnicas. Acompanhando as transformações impostas pela pandemia e o isolamento social, em 2020, a AB São Paulo lançou uma nova categoria de treinamentos exclusivamente online, que atende a profissionais do setor em todo o país. Desde 2014, já foram mais de 1.100 pessoas capacitadas, nas modalidades presencial e online. A AB São Paulo também promove eventos para fortalecer o debate e a difusão do conhecimento. No programa ABS Conecta, discutindo os temas mais relevantes do saneamento de maneira online. Com o Bar da AB São Paulo, promovendo inovações tecnológicas, interação e troca de experiências, unindo palestras e happy hour. A ABS SP ainda marca presença em diversos fóruns de participação, com representação nos conselhos e comitês de bacia e tem um amplo engajamento no setor, tendo diversas propostas já apresentadas aos governos em âmbito federal e estadual, e sempre se posicionando sobre os temas mais relevantes. Além disso, tem tido uma presença cada vez mais ativa na mídia, se destacando em importantes canais de comunicação. Comprometida com a transparência, ética e responsabilidade, a AB Seção São Paulo está engajada em trazer ainda mais inovações, além de intensificar a participação dos associados e modernizar as formas de relacionamento. Venha fazer parte dessa transformação com a gente. Juntos vamos fortalecer a nossa ABS e o saneamento.